Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, hoje aqui outra vez na Biblioteca Passos Manuel, na Assembleia da República, com a deputada Joacine Catar Moreira. Muito bem-vinda. Sim, senhora. Olá. Senhora deputada, Joacine nasceu na Guiné, em Bissau. Como é que foi essa infância e o que é que se lembra desta terra? É uma época, não é? Digamos assim, com uma energia que eu nunca encontrei em mais época absolutamente nenhuma. Eram os anos de 1982, 84, 88, isso assim tudo, em que ainda havia digamos que, a energia da independência. E esta energia da independência, da necessidade de reconstrução de uma nova era e por ali fora, era simultaneamente uma época em que esta energia se estava a desvanecer, não é? Entre 1980 e 1989, não é? Especialmente, era uma época em que as ideias revolucionárias da independência estavam, digamos assim, a serem confrontadas por uma realidade que era o inverso disto, não é? Em que não estava efetivamente a haver desenvolvimento, em que não havia recursos económicos e financeiros, em que as instituições não funcionavam, em que as escolas não funcionavam e em que estava a emergir uma elite endinheirada que não era ampla, digamos assim, mas que era uma elite era uma elite endinheirada que contrastava completamente com um ambiente de dificuldades de vária ordem. Portanto, eu nasço numa época em que esta ótica revolucionária estava-se a desvanecer devagarinho e em que iniciou uma imigração para a Europa, não é? E é neste ambiente de enormes dificuldades monetárias, financeiras, de acesso, digamos assim, é que a minha avó acha que é melhor mandar-me para Portugal, mas num ambiente onde eu efetivamente tivesse as condições necessárias para me desenvolver, mas com uma ótica de vais para lá adquirir o que é preciso adquirir, mas a seguir tens que regressar para dar o teu contributo para o desenvolvimento. A minha avó era uma enfermeira com uma ótica muito revolucionária, mas embora ela fosse a pessoa mais reservada, não é? Não era estas revolucionárias que levantam a voz, que falam imenso, não. Era uma mulher altamente reservada, mas com uma ótica verdadeiramente revolucionária. Tão revolucionária que ela rejeitou emigrar, rejeitou várias ofertas
não é? De estar aqui num país europeu com ordenado estável todos os meses e por aí fora, porque ela achava que onde ela era útil era onde ela fosse efetivamente mais necessária. Então ela me incutiu isto, não é? De querer eu ir para a Europa, mas depois não me manter ali. A ideia era estar cá, efetuar o que era útil por ali fora, mas regressar para contribuir. E eu até à universidade, eu repetia sucessivamente essa história a todos os meus amigos e a todas as pessoas. Eu sou daqui, eu estou aqui momentaneamente, eu vim aqui somente estudar, mas a seguir, mal eu acabo os estudos, vou regressar para dar o meu contributo. Isto era, sucessivamente, digamos, o que eu ia me autoconvencendo sucessivamente de que eu estava cá momentaneamente, não é? Mas antes de terminar a minha licenciatura, resolvi ir lá, não é? Portanto, andei aqui um ano, fiz horas extras, economizei e por aí fora, comprei a minha passagem e disse, irei ali olhar para decidir em que áreas é que eu irei ser verdadeiramente útil e a seguir, com base nisso, eu oriento-me e a seguir irei lá. E, mal eu saí do avião, senti aquele calor, aquela umidade, a ansiedade de me adaptar a uma outra maneira de respirar, não é? O ar, eu olhei e disse, eu acho que isto afinal não vai ser assim tão fácil, tão óbvio como eu achava. E eu andei lá 45 dias em que toda a gente me dizia, tu já não és daqui, tu agora já és de lá, a tua maneira de estar, de dizer as coisas, a tua forma de andar até, a tua forma disto e daquilo, tu já não és daqui. Eu, não, eu sou daqui. Mas olhar e existir esta necessidade de me adaptar a um espaço e a um ambiente onde eu achava que era o meu ambiente, é que me fez entender que não fazia mal, não era errado eu admitir que alguém que está desde os 8 anos em Portugal é também português, não é? E foi ali onde eu iniciei a achar que eu iria ter muito maior necessidade de me esforçar para me adaptar a um ambiente que, embora toda a gente me repetisse que era o meu ambiente, e embora eu me repetisse a mim de que era o meu ambiente, na verdade não era o meu ambiente, não é? Poderia vir a ser o meu ambiente, mas o meu ambiente era a Alverca do Ribatejo, eram as ruas de Lisboa, era Cradil, era Malveira e por ali fora. Eram os ambientes onde a maior parte da minha existência, das minhas referências cotidianas se encontravam aí. E eu acho que já falei, não é? Sim, e como disse, imensa.
veio aos 8 anos para Portugal, exatamente Exatamente. para a casa-mãe do Gradil. Sim, O que é sim. que a marcou nesta instituição ao longo destes anos todos que frequentou? Imensa coisa, imensa coisa. Era era uma instituição religiosa, embora, claro, oficialmente correspondesse ao que nós hoje tratamos o nome de IPSS, não é? Era uma instituição religiosa com irmãs espanholas dominicanas da Anunciata e elas hablavam aquele seu espanhol misturadíssimo com o português. Portanto, eu andei durante anos a achar que sabia falar espanhol até ouvir um espanhol a falar espanhol. Afinal, não sei falar espanhol, né? Porque elas misturavam espanhol, português e por ali fora, não é? E era um ambiente com muitas restrições, muitas restrições. Portanto, eu não conseguiria lá andar com uma luzinha de alças, porque era considerado imoral. Portanto, nós tínhamos necessariamente que usar blusinhas que, no máximo dos máximos, terminassem aí, para não mostrar o início dos ombros e não usar essas blusinhas alças, para não mostrar o início das nossas áreas, digamos, mais íntimas. Era preciso usarmos algumas saias e alguns vestidos também que não mostrassem os... Portanto, acabavam-se com todos os inícios e com todas as hipóteses de uma imagem mais moderna, mais atual, e havia mesmo um enorme policiamento do vestuário. Nós, antes de andarmos e sairmos, a irmã ia lá verificar se estávamos bem ou se não estávamos bem. Então, várias vezes dizia: vai para o vestiário alterar essa tua saia, vai para o vestuário alterar essa tua blusa, vai para o vestuário alterar por ali fora. Mas a minha ansiedade nessa época não era necessariamente o vestuário, o não haver maneira de se comer pastilhas elásticas, não é? Porque era assim olhado como uma heresia absoluta. Então, nós, mal houvesse maneira de irmos a algum sítio, de recebermos alguém, alguma amiga, alguma mãe, algum pai, dizemos sempre: tragam-nos pastilhas elásticas, porque estarmos a mastigar, a mascar e fazer aquelas coisas todas era para nós uma onda de liberdade absoluta. Mas a minha ansiedade era a quantidade de vezes que nós tínhamos que orar. Eu não gostava de rezar e estar durante 8 anos num ambiente onde eu odiava orar, em que nós orávamos de horas a horas, por exemplo, todos os dias, mal nos levantássemos, orávamos para abençoar o novo dia. Antes das refeições orávamos, após as refeições orávamos, todas as tardes rezar o terço, quartas-feiras ir à missa, sábado catequese, domingo missa. Portanto, isto foram anos assim, e eu não gostava de rezar, não é? E nem de orar, nem de efetuar aqueles
trabalhos manuais muito associadas às mulheres e às feminilidades. Portanto, eu arranjava sempre maneira de não fazer os trabalhos manuais, costurar, bordar e por aí fora. Então eu, em vez disso, era normalmente a única que ia para uma outra ala com uma das outras irmãs fazer artigos, escrever textos, tratar de outras áreas. E então a irmã responsável pelos trabalhos anuais andava anos atrás de mim, porque ela achava de que eu não deveria afastar-me daquilo. Era sempre a única que inventava uma maneira de não estar lá. E ela um dia me disse: Joacine, a sociedade não te aguentará. E é isto, eu não sei, eu não lhe sei, mas foi algo que me marcou imensamente. Eu nunca mais me esqueci de que eu deveria ter muita atenção para a sociedade não me aguentar, não é? E que eu deveria andar e caminhar, mas evitando exatamente isso. Mas eu acho que eu fiz tudo ao contrário, não é? E hoje olha isto. É? E essa própria frase influenciou depois também o hino da sua campanha mais tarde. Mas falando depois estudou na escola secundária e decide mais tarde estudar História Moderna e Contemporânea no ISCTE. Sim. Porquê a História? Houve assim algum... Porque isto? Porque o meu maior objetivo era reescrever a história de África, a história dos africanos, a história da colonização, a história da escravatura. Isto porque envergonhava-me imenso a maneira como a história era-me transmitida. Eu andei anos a achar, mas como é que os africanos não resistiram? Como é que aceitaram ser colonizados, animalizados, desumanizados? Como é que não se ergueram, não armaram revoluções, não evitaram isto? Porque isto não foram anos, foram um século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, 5 séculos. Como era isto, não é? E eu achava de que havia algo de errado ali. Porque eu olhava para o meu pai, a minha família, para os meus tios, os amigos dos meus pais, dos meus avós, e dizia, estas pessoas iriam armar uma onda enorme, estas pessoas iriam resistir. Não é? Portanto, há aí algo de errado. Exatamente porquê? Porque há uma omissão absoluta da história da resistência. Houve muita resistência ao colonialismo em África, imensa resistência. E no caso português, nomeadamente, só houve uma efetiva implantação territorial depois da Conferência de Berlim, mas com muita dificuldade ainda, e só em 1908, 16, 17, 18 é que se fizeram as campanhas de pacificação.
Foi a época que deu origem às campanhas de pacificação, entre aspas, que mais não eram o que o início da efetiva implantação territorial, subjugação dos africanos e afirmação política, territorial e também ideológica, não é? E entre essa época e o início das lutas de libertação foram menos de 40 anos, 50 anos, não é? Então, efetivamente, sempre houve resistência ao colonialismo, não é? E era esse, digamos assim, o meu maior objetivo. Era isto e era dar aulas na universidade, não é? Portanto, encontrar uma outra maneira de ensinar a história da colonização, do colonialismo, mas não omitindo. É que não é que a história nos seja contada de uma maneira que efetivamente não corresponda à verdade, mas ela é-nos transmitida com uma ótica ainda hoje, que é a ótica da heroicização do colonialismo, da heroicização do mundo português e da omissão de todo tipo de violências que esta colonização origina e da normalização da escravatura. Normalização da escravatura, dizer, em obras que Portugal exportava ouro, especiarias e escravos, não é? Ainda usando a mesma retórica daquela época da objetificação, não é? E era este e que é um objetivo dessa época, mas que é um objetivo que eu irei realizar. Sim. Uma das coisas que também chamou a atenção das pessoas foi o facto da Joacine ser gaga. Era algo que em Portugal não estávamos tão habituados, mas existe noutras realidades, como o Parlamento Europeu. Sente que o facto de ser gaga lhe trouxe muito mais adversidades durante a vida e foi algo que também foi um peso quando entrou no Parlamento, sentir essa maior dificuldade? Obviamente, não é? E especialmente num ambiente, numa era em que era das urgências, não é? Era das urgências, dos SMS, da definição dos caracteres, não é? Numa era em que se alguém está e diz alô, sim, estou, e não diz logo uma resposta imediata, a pessoa diz sim, estou, ai, alguém não está de linhas, estou, e a pessoa está, estou, então adeus, quando portanto, isto a mim sucedia-me várias vezes. Eu ainda a iniciar, a cumprimentar, e a pessoa já tinha desligado o telefone, não é? E, obviamente, não é que numa era das urgências, da rapidez e por ali fora, que é absolutamente desafiante ouvir alguém que gagueja, não é? É que isto não é unicamente a pessoa que gagueja que necessita de se adaptar, de encontrar as melhores maneiras de
comunicar de uma forma mais eficiente. Também exige que o interlocutor desacelere. E isto é um desafio enorme, porque normalmente as pessoas têm uma resistência enorme à desaceleração. Elas só desaceleram quando entram em casa e estão em frente à televisão, não é? Ou então só desaceleram na hora de ir dormir, não é? Porque desde que se levanta até na hora de se ir dormir, a pessoa anda sucessivamente numas eficácias, eficiências disto, daquilo, do outro. E então é isto que nós exigimos, que haja uma desaceleração. É óbvio que eu me esforço para não gaguejar imensamente, eu me esforço para ter maior eficácia na minha comunicação e por ali fora, mas às vezes não há maneira, não é? Mas uma das eficácias maiores que qualquer caguez origina é a relativização do tempo. O que eu normalmente falo, eu faço o que me compete. Faço um esforço para me adaptar às atuais necessidades, às circunstâncias, faço um esforço para assumir esta dificuldade de comunicação, não é? O que é normalmente, claro, alvo de ironias, de diversão, de discursos de ódio, etc. Mas isso a mim não me inibe, não é? De estar lá, de assumir isto. Eu faço a parte que me compete. As pessoas têm de fazer a sua, que é o de ouvir, escutar, aprender, adaptar-se. Porque da mesma maneira de que eu me adapto, também é exigível, digamos assim, que os outros, que as instituições, que a sociedade, que os média, que as universidades, que os restaurantes, que os bares, que os hiper, também se adaptem a isso. Porque nós necessitamos de afirmar esta época, é a época em que nós necessitamos de afirmar a diferença. Não há mal ser-se diferente. E nós, independentemente destas nossas diferenças, nós contamos para a sociedade, nós contribuímos para a coesão social, nós somos elemento desta sociedade, nós elegemos, votamos, trabalhamos, participamos, nós somos cidadãs e cidadãos iguais a todos os outros. Então, se é uma dificuldade, obviamente que é uma enorme dificuldade. É uma dificuldade para mim, é uma dificuldade para quem ouve, mas a existência humana tem muitas dificuldades. Por exemplo, eu tenho uma gigantesca dificuldade em estar na Assembleia da República, uma instituição democrática, e estar a levar sucessivamente com indivíduo ou com indivíduos com óticas antidemocráticas, não é? Isto é um desafio, não é? Mas pronto, está oficial, está legalizado, a legislação permite isto, portanto eu tenho que me adaptar a isso, preciso de ouvir. E se não me apetece ouvir, não ouço, não é? Mas eu não posso estar a exigir que alguém fale exatamente o que eu desejo ouvir, ou fale da maneira que eu desejo que a pessoa fala. Isto a mim é o que mais me enerva nessa história de gaguez e não gaguez. Ela gagueja, afinal ela não gagueja.
gagueja ou não gagueja? Afinal é gaga hoje, amanhã não é, e não sei o quê. É que ninguém pode desejar interferir na maneira como eu comunico. Eu não ofendo ninguém, eu não sou antidemocrática, eu sou uma mulher feminista, democrática, sou uma mãe orgulhosa, trabalhadora, sou uma universitária, sou académica, sou uma ativista, etc. Portanto, não vai ser isto é que irá me inibir. Inibe-me muito mais entrar no restaurante e estar 2 minutos ou 3 minutos para dizer água, não é? Do que necessariamente estar na Assembleia da República a dizer kkkk durante meia hora. Porque eu aqui acho que estou mesmo onde precisava de estar e que haja mais pessoas que quejam em áreas de visibilidade e em áreas mediáticas, num momento em que toda a gente acha que a pessoa é inapta porque gagueja. As pessoas são inaptas porque elas não refletem, as pessoas são inaptas porque elas não têm maneira de contribuir, as pessoas são inaptas porque elas não têm as ferramentas necessárias para exercer algo, as pessoas não são inaptas porque elas dizem água em 2 minutos. É esta, digamos assim, a minha ótica e, obviamente, que é necessário ser alguém, digamos assim, minimamente resolvida, emocionalmente minimamente resolvida para aguentar a quantidade, não é, de artigos de opinião de indivíduos que têm acesso à informação, que fazem parte de uma elite intelectual e académica e política por ali fora, artigos de opinião em que as pessoas achavam de que eu não tinha aptidão para ser deputada porque eu gaguejava. Não é 1000 histórias em relação a isto. E no momento em que se iniciou quando iniciou a haver alguma empatia com a minha gaguez, foi a altura em que iniciaram também a vir as teorias de conspiração. Ela não é gaga, afinal, não é? Isso era, não está apta porque gagueja. Não se percebe nada do que ela diz. Olha como ela fecha os olhos, que caras que faz. Não dá para isto, para aquilo, para acolá. Mas a seguir, quando iniciaram a ver que afinal as pessoas tinham altas hipóteses de eleger alguém com aquelas características, não é? E iniciaram as teorias, não é? De que afinal não é gaga. Está-vos a enganar, porque ela de vez em quando fala assim, de vez em quando fala assado. E eu inicialmente não dei importância nenhuma a isto, porque eu achei completamente, digamos, desfasado da realidade. Eu nunca imaginei de que isto iria consolidar de uma maneira que ainda hoje, quando eu estou a andar na rua, olha, desculpa lá, afinal, gagueja ou não gagueja?
eu vi, mas meu Deus do céu, mas há alguém no universo que iria usar a sua gaguez para ser eleita no contexto político português, da valorização da retórica, da alta retórica, mesmo que em termos de ideias não seja nada de extraordinário, mas a forma como uma pessoa coloca a voz, né, assim olhado, digamos, enquanto um dos elementos essenciais para se efetuar uma boa política. E depois nós não entendemos que estamos a investir na forma, nós não estamos a investir no conteúdo. E a seguir andamos muito desiludidas e desiludidos com a elite política, não sei quantos mais, não é? O seu percurso político e político-partidário também teve um desenvolvimento muito rápido e foi eleita, escolhida pelos próprios militantes do partido, em primários, é o sistema do LIVRE, e depois foi eleita em 2019. Sim. Depois houve toda a questão, que também foi muito mediatizada, claro, da sua cisão com o LIVRE e da retirada da confiança política, e passou a ser deputada não inscrita. Como é que recorda todo esse período, não só da eleição, mas depois também dessa cisão? E quais são os maiores desafios agora de ser uma deputada não inscrita? Porque se calhar lá em casa também não saberão o que significa. Sim, sim. Eu evito recordar essa época, mas evito. Isto porque é algo com o qual eu ainda não me consigo ainda relacionar. Eu não me consigo relacionar com a ideia de eu ter sido eleita no âmbito de um partido que aceitou e que me deu toda a margem de manobra para afirmar uma ótica, uma visão ideológica e política feminista, antirracista, ambientalista, etc. Mas custa-me imenso, enquanto mulher inteligente que eu me considero, de aceitar a que eu fui totalmente enganada, e para não dar a ideia da enorme manipulação política e mediática em que o partido também entra com o apoio de outras forças políticas, de outros interesses e dos órgãos de comunicação social. O meu partido, pelo qual eu fui eleita, aliou-se aos que me achavam inapta para estar na Assembleia da República. Uma semana após a minha eleição, uma semana, já havia SMS e WhatsApps a serem trocados em que os dirigentes diziam: ela não pode ficar aí, ela tem de se ir embora, não é? E acho que isto é um elemento que eu antes nunca ainda tinha falado, não é? Mas do tipo, uma semana após a eleição, que foi uma eleição histórica, não é? Monumental, celebramos aquela eleição com uma ansiedade, com uma alegria alta por ali fora, e uma semana mais tarde há mensagens do WhatsApp a ver a maneira como alguém me pode substituir rapidamente na Assembleia da República.
República com uma espécie de equipa, não é? Que já estava disponível para o que detesse e esse. E isto é algo que eu não esquecerei, não é? Mas ainda ainda não olho ainda com distanciamento que é necessário, não é? Mas independentemente, era um partido com uma ótica ambientalista, uma ótica que a mim faltava-me, mas eu, desde o início, eu avisei imediatamente. Eu não sou daquela esquerda que está no meio das outras. Eu sou da esquerda, mais à esquerda. Portanto, há aqui algo que nós precisamos de ver. E eles disseram, não, nós estamos receptivos a que haja aqui uma nova época, porque nós durante estes anos todos não conseguimos eleger, nem para as europeias, nem para as autárquicas e legislativas, e obviamente há aqui algo que é necessário nós alterarmos e não sei quantos mais, e nós consideramos que é essa ótica que nos alta, não é? Que é a dos movimentos sociais, não é? Uma ótica mais revolucionária, antirracista, feminista, interseccional, e nós estamos disponíveis a, por causa disto, é que eu entro ali, por insistência. Insistiram imenso, não é? Porque os meus objetivos eram outros, era de dar aulas numa universidade, terminei o doutoramento e por ali fora. Não, insistiram que era a época, era a hora e que eu era a pessoa ideal para dar um novo ar, não é? Uma nova época, uma nova era por ali fora. E a seguir, imediatamente, nas eleições europeias, eles fizeram cartaz em que usaram a minha imagem e não me consultaram. Isso ainda ok, mas era um cartaz em que estava Rui Tavares a olhar, claro, para o eleitorado, e estava eu ao lado do Rui Tavares a rir, a olhar para o Rui Tavares. Eu disse, mas quem é que teve a ideia de fazerem isto? Isto hoje vai ser enfiado online. Não vai ser metido online. Eu sou uma mulher, eu não olho para um homem. Sou uma mulher negra, feminista, interseccional, eu não olho para um homem branco. Lamento. Então, a olhar para o eleitorado da mesma forma que metem o Rui a olhar para o eleitorado. O que é isto? Não é? Portanto, isto foi logo nas eleições europeias. Não sei o quê, umas grandes coisas, o Rui me contacta muito irritado porque era um não sei quê original. Eu disse, originalidade é algo, isto é outra história. Eu não vou estar num outdoor a olhar para um homem. Não é por ali fora. Portanto, isto foi já ali. A seguir, nas eleições legislativas, foi uma confusão enorme. Porquê?
Porque, como o Rui não foi eleito nas europeias, eles mesmo achavam que era muito difícil que eu fosse eleita nas legislativas. Então, basicamente, arrumaram as malas e tal, e então pronto, ia-se efetuando assim, de tipo, mínimo, não é? E eu, era a minha imagem, e então eu convoco todos os meus amigos de várias áreas, de designers, artistas, atores, etc. Pessoal, temos que nos unir, não há orçamento nenhum, mas nós necessitamos de ter ideias originais para pelo menos isto acabar com alguma dignidade. O objetivo era este, efetuar uma campanha com alguma dignidade. Eu não achei que eu fosse eleita verdadeiramente, não devido às minhas ideias, não pelo fato de ser uma mulher negra que gaja, mas pelo enorme desinvestimento, não é? Mas quando iniciamos a ver os efeitos dos contributos dos amigos, das amigas artistas, do hino, da campanha, as imagens, o outdoor, as fotografias, as ideias, iniciamos a ver que pela primeiríssima vez o partido entrava nas sondagens das eleições legislativas. Foi uma euforia total. Não é? Porque nós não estávamos à espera, não havia euros para rigorosamente nada, e às vezes éramos 8 ou 9 a dar ali os não sei quê, de um lado e do outro, e por aí fora, portanto nós não estávamos mesmo minimamente. Então aí é que nós aumentamos a ênfase, a energia e não sei quantos mais isto andou. Mas também foi depois, nessa época, em que já havia hipótese de estarmos nas sondagens e em que já havia alguma cobertura mediática que não houve nas eleições europeias, é que então ali já a malta do partido arregaça as manguinhas e diz, pronto, agora vamos ver. E ele disse, não, agora vai ser da maneira que eu estou a orientar isto. Não, agora vai ser assim. Ai, não, nós achamos que não. Não, agora eu é que vou orientar a campanha até às eleições. E eu fui eleita, não é? Mas, obviamente, que foi uma eleição num ambiente ácido. Portanto, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, algo de errado iria nos suceder. Mas eu nunca imaginei de que era imediatamente. Eu ainda achei que iríamos dar 1 ano e meio nisto e que talvez até nos iríamos depois entender, limar as arestas e tal, isto iria indo. Eu nunca imaginei de que iria ser algo do tipo, antes do ano acabar, nós precisamos de afastá-la de lá. Então, invenção de assembleias urgentes do LIVRE, todos os fins de semana, mediatismo à volta disto, mediatismo que nunca existiu antes, não é? Mas, de repente, um eu já dava origem a artigos, já dava origem a uma peça, já eram televisões e por ali fora. Portanto, houve uma urgência em afastar-me. E isto é algo que eu não desculparei em momento nenhum. Isto é inaceitável. Nenhum partido que se diga da esquerda age assim com a pior deputada do universo. Eu nem sequer tive oxigênio, porque nem houve uma maneira de eu estar ali, porque era todos os dias, hora a hora, algo de errado, e nós mesmo assim, no gabinete, num esforço para cumprirmos o
calendário parlamentar, de estar nas comissões, nas subcomissões, de ter iniciativas legislativas, de efetuar o que era necessário que nós efetuássemos. Mas no meio de bombardeamentos, não é? Portanto, nem sequer me deram oxigênio para eu errar. Não houve erro nenhum. Não houve erro nenhum. A abstenção não foi um erro, foi uma orientação. Não foi um erro, porque toda a gente que me conhece sabe que eu votaria favoravelmente ao voto do Partido Comunista. Eu, aliás, estive quase para militar no Partido Comunista e não havia manifestação nenhuma no qual eu não andasse e andava normalmente onde estava o Partido Comunista. Portanto, eu não achava que aquilo fosse algo radical, mas naquele fim de semana estava marcada uma assembleia urgente, uma assembleia extraordinária de indivíduos que desejavam discutir a radicalização do Partido Livre pela Joacine, de que eu estava a radicalizar, de que já ninguém reconhecia o Partido Livre, que era um partido moderado, que estava no meio da esquerda e que eu estava a radicalizar aquilo tudo. Portanto, o que eu disse aos meus assessores foi: eles que nos orientem qual é o sentido de votação que nós precisamos de ter. Porque eu individualmente eu sei que o meu voto era mas não era época de eu dar armas aos indivíduos que me desejavam, não é? Portanto, então, eles que nos orientem, não é? Se é para nós votarmos assim, assado, a não sei o quê. Não deram respostas. E eu disse aos meus assessores: a partir de hoje eu quero tudo por e-mail, tudo registado, não é por não sei o quê. Manda-se o e-mail e eles têm de dar resposta via e-mail, porque aí está a hora que foi enviada e a data por fora. Eles não enviaram durante vários dias, até umas horas antes insistiu-se ainda: se faz favor, nós precisamos urgentemente. Não é um elemento, são vários elementos. 15 ou 11 elementos que fazem parte da direção. É impossível que nenhum daqueles indivíduos, durante vários dias, não tivessem olhado para o e-mail de um partido que tinha representação parlamentar. Portanto, não houve esta orientação. E nós andamos a analisar toda a documentação relativa ao conflito entre Israel e a Palestina e verificamos que as raríssimas definições e observações que havia do partido em relação a isto nunca era com essa ótica do Partido Comunista. Normalmente dizia o quê? É preciso que haja o cessar-fogo de ambas as partes. É preciso negociação de ambas as partes. É preciso isto e aquilo de ambas as partes. E o voto do Partido Comunista só condenava inequivocamente Israel. E nós andamos até a última hora a pensar: se nós erramos aí, na Assembleia, depois de amanhã, vai ser um elemento que eles vão inventar para dizer: vamos retirar a confiança política. Nós estávamos a evitar isso. Então nós fizemos, então olha, talvez, e foi a orientação, abstenção. E se depois houver necessidade
necessidade, faz-se uma declaração, não é? Em que se vai explicar isto. Daí a origem da abstenção. Horas mais tarde, o partido manda um SMS, já eram várias horas depois, dizendo: hoje houve uma abstenção. Só se lembraram disto porque houve alguém que foi nas redes sociais dizer: Joacine absteve-se. E a onda iniciou. No dia a seguir, de manhã, sem conversarem comigo, fazem uma declaração, enviam aos órgãos de comunicação, demarcando, dizendo que o LIVRE é uma entidade da esquerda revolucionária e por aí fora. Então eu já era, de repente, eu passo, não é, de extremista radical da esquerda revolucionária que estava a radicalizar o partido moderado para uma mulher da extrema direita sionista a favor de Israel. É loucura total isto, é loucura total. Portanto, foram vários meses assim. Ainda bem que não foram assim imensos, não é? Mas foram todos os dias, havia uma onda qualquer. Eram armadilhas do partido, eram armadilhas dos órgãos de comunicação social, era na R, informações que não eram essas, davam-nos umas orientações e depois telefonávamos: não é nada disto, mas ainda mais a pessoa ontem disse que era assim. Não é nada disto, tem que ser feito assim. Então nós andávamos aqui num esforço de adaptação ao edifício igual a este. Isto é monumental, não é? Num esforço ainda de adaptação, de conhecimento, de regimento da Assembleia da República, dos estatutos dos deputados, de estar ali otimamente em todos os trabalhos parlamentares. Eu iniciava as minhas intervenções exausta, gaguejava imensamente, começava exausta, terminava exausta. Porquê? Porque era isto, não é? Era um ambiente em que me iam retirando o oxigênio sucessivamente, e isto ainda com todo o discurso de ódio online, com os ataques todos e por aí fora. Portanto, eu acho que se eu sobrevivi a isto, hoje em dia eu aguento já o que houver. E na sequência de toda esta situação, Sim, admite voltar-se a candidatar numas próximas legislativas? É ainda algo que eu, honestamente, eu hoje não faço ideia ainda. É o início ainda, passou, digamos, um ano, não é? Um ano muito desafiante, acho que assim o ano mais difícil de toda a minha existência, mas é um ano do qual eu me orgulho imensamente. Fui eu que inscrevi a agenda antirracista na Assembleia. Isto é ouro, especialmente numa época igual a esta de infiltração de simpatizantes de extrema direita nas forças de
intolerância, num ambiente de alastramento da ideologia ultraconservadora, racista, misógina, sexista, populista e fascista. Este momento é um momento em que todo o meu trabalho enquanto deputada faz o maior dos sentidos. E as minhas iniciativas legislativas para uma deputada não inscrita, que basicamente não tem orçamento nenhum, não é? Tem um orçamento para ter um assessor a regime full-time e uma administrativa mal remunerada em regime de part-time. Houve uma redução gigantesca do meu orçamento e não houve redução nenhuma da subvenção que o partido recebe todos os meses. Quase 14 mil euros ao mês é o que recebe o meu anterior partido, sem representação parlamentar, sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu aqui, enquanto deputada não inscrita, recebo 2 mil e tal euros todos os meses para ter assessoria e outros 2 mil euros para despesas do gabinete, com a comunicação, com representação e por aí fora. Eu agarro neste orçamento inteiro, e andei durante este ano assim, usar este orçamento inteiro para remunerar assessores e assessoria, com uma ansiedade enorme, com dificuldades imensas, mas nós tivemos iniciativas legislativas com impacto enorme. Panteonização de Aristides de Sousa Mendes. E imaginem o que é, finalmente, a homenagem institucional necessária a um homem que lutou contra o fascismo, desobedeceu o regime fascista, salvando milhares de indivíduos, milhares de famílias. Este homem vai ser homenageado este ano, numa altura em que está a haver um aumento do fascismo e da extrema direita. E esta foi a minha primeira iniciativa legislativa, que foi necessário negociar com a família de Aristides de Sousa Mendes, ir a Carregal, negociar com as autarquias, etc. Mas conseguimos isto, não é? Vai haver um observatório do discurso de ódio, racismo e xenofobia para combater a normalização do discurso de ódio. Nós precisamos urgentemente de combater o discurso de ódio. Por isto aqui, porque ele não é unicamente algo que lesa as minorias étnico-raciais. O discurso de ódio lesa as instituições democráticas. Portanto, esta é a hora de nós nos unirmos e defendermos a democracia, porque ela realmente não é um dado adquirido. E recentemente há algo
que está há anos, a ser tentado na Assembleia das Repúblicas pelos ambientalistas, pelas ONGs, que é a avaliação ambiental estratégica para a mineração. Eu consegui isto este ano, não é? Portanto, vai haver avaliação ambiental estratégica para a mineração, não somente nas áreas em que venha eventualmente a existir, mas nas áreas já concessionadas. Isto é algo monumental, não é? Entre outras iniciativas legislativas, entre outras participações e contributos na Assembleia da República. Eu entro, às vezes, às 9 horas aqui, eu saio às 9 horas. Porquê? Porque eu estou em duas enormes comissão do Ambiente e Ordenamento do Território e a Comissão dos Direitos Constitucionais, Liberdades e Garantias. Não estou em mais, porque enquanto deputada não inscrita não há maneira, não é, de estar ali a mais, mas estou em várias subcomissões da igualdade e não discriminação, subcomissão sobre serviços prisionais. Estou em vários grupos de trabalho, vários, de várias áreas, desde o ambiente aos direitos e por aí fora. Portanto, eu estou aqui todos os dias, várias horas ao dia, estou alegremente, estou orgulhosamente, e eu acho que no final desta legislatura todo esse ódio vai se transformar num amor infinito. E antes de passarmos para as nossas perguntas mais dinâmicas, Sim. temos aqui duas questões também curtas do público. Sim. A primeira é do Diogo Barbosa, que pergunta com que partido com assento parlamentar mais se revê. Ai meu Deus, isso é muito difícil. Isto é muito difícil. E especialmente numa época de eleições presidenciais, é ainda mais difícil. Ainda. Eu obviamente que eu sou uma mulher negra de esquerda, inequivocamente. Mas a esquerda nacional nunca me satisfez as minhas necessidades de representatividade, não é? Portanto, há alguns elementos no Partido Socialista que eu admiro imenso, e antigos deputados, nomeadamente a antiga deputada de origem cabo-verdiana Celeste Correia, que lutou aqui para a melhoria da lei da nacionalidade, como eu nunca vi os outros partidos de esquerda lutar. Simultaneamente temos o partido comunista, que teoricamente é aquele com o qual eu mais me vejo. Teoricamente,
porque depois, na ação política e nos posicionamentos políticos, já é totalmente diferente. Não são eles pela eutanásia, afirmam que não há racismo estrutural em Portugal, relativizam a importância dos movimentos emancipatórios pela igualdade, não é? Nomeadamente o movimento antirracista, feminista e por ali fora, achando que tudo se circunscreve à luta de classes. Então eu sou o melhor exemplo disto. Eu hoje em dia sou deputada, portanto oficialmente faço parte de uma elite política, mas eu sou alvo de ódio na mesma, sou alvo de racismo na mesma. Eu sou alvo da mesma forma que a minha mãe, que é empregada doméstica, é alvo, não é? Portanto, nós, embora estejamos oficialmente, claro, em duas classes totalmente diferentes, nós as duas sentimos na mesma os efeitos de racismo institucional. E a seguir vem o bloco, não é? Em que eu, há uns anos, quando andava na universidade, a maioria dos meus amigos era, não é? E diziam mesmo, pá, tu tens mesmo a ver, porque é que não vais lá para o BE, porque é que não entras no BE e por ali fora. O BE, eu obviamente que também me identifico imenso, não é? E se olhar, portanto, houve essa onda por causa da abstenção, não sei o quê, mas eu, normalmente, as iniciativas legislativas, tanto do Partido Comunista como as do Bloco, eu geralmente, no 99%, subscrevo-as, não é? Portanto, eles já têm a ideia de que esta iniciativa legislativa vai ter o aval da senhora deputada Joacine. Mas há algo no pé que a mim me inquieta. E é o facto exatamente de não ter hoje em dia aquela frescura revolucionária que inicialmente, não é, tinha. E então, assim olhando, não faço ideia. E o Hugo Mendes também faz uma pergunta, que também já mencionou aqui várias vezes: quais é que são as suas principais bandeiras? Se escolhesse, por exemplo, 3 bandeiras. Obviamente, luta pela igualdade e pela não violência em todas as suas ramificações. Isto engloba as minhas áreas, não é? Que são a luta antirracista, a luta feminista e as causas ambientalistas. Estão todas relacionadas com uma ótica que é uma ótica ultracapitalista de exploração do outro, com uma lógica extrativista dos recursos naturais, com essa ótica que é muito uma ótica da violência colonial. Se nós olharmos para o
colonialismo é ele que digamos, é o, como é que eu hei de dizer isto? O colonialismo é efetivamente a origem de todos os ismos violentos que nós andamos hoje ainda, não é? A relacionarmos com. O colonialismo foi uma empresa masculina e da hegemonia masculina e das masculinidades, não é? Portanto, antifeminista, objetificadora da mulher, enaltecedora da violência, dos ideais de masculinidade, de intimidação, de exploração, aí para ali fora, que é a mesma energia do capitalismo, não é? E que é a mesma energia do racismo. Porquê? Porque essa ótica exigiu que a hierarquização dos indivíduos, a hierarquização dos territórios, a hierarquização muito usada para desumanizar e escravizar uns para o benefício capitalista. Nós hoje em dia lhe damos esse nome de capitalista. Essa época era o ouro, não era? Eram as especiarias, não era? Era a expansão territorial, os minérios e não sei quantos mais, não é? Portanto, é isto que nós hoje em dia dizemos que é uma ótica capitalista e que é uma ótica extrativista, não é? Que se relaciona com o ambiente, que se relaciona com os animais também hierarquicamente, não é? E que é uma ótica de exploração. Portanto, isto está totalmente relacionado. Portanto, eu sou uma ativista antirracista mascarada de deputada. Avançamos agora para a parte das nossas perguntas mais dinâmicas. A primeira, começamos pelas escolhas. A primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição. Ambição. E entre cães e gatos. Cães. Sim. Kamala Harris ou Bernie Sanders? Kamala Harris. Campo ou cidade? Chabela Vargas ou Cesária Évora? Chabela. Não! Meu Deus! Chabela Vargas ou Cesária Évora. Cesária Évora. Isto é indecente. Não é porque eu adoro ambas. Ai, meu Deus. Podes escolher as duas, sim. Ambas então, se faz favor. Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Nenhum. Saramago ou Camões? Saramago, obviamente. Aristides Sousa Mendes ou Amílcar Cabral? Oh, meu Deus. Justamente este ano é que ambos, sim. Variações ou Amália? Meu Deus. Variações ou Amália? Variações, sim. Sagres ou Superboc? Sagres. Sagres. Poesia ou prosa? Não sei agora. Ambos também. Ambas? Isto é gozar com quando trabalha ou 5 para a meia-noite? 5 para a noite. 230 ou 180? Isso é? Número de deputados? Desculpa, agora de repente disse 180. É isso.
230 para que haja mais hipóteses de representatividade. Sim. Qual é que é a figura histórica que a inspira mais? Tenho umas, não é? Mas agora a figura histórica que me inspira mais, entre as que gosto, Tomás Sankara. E se tivesse a oportunidade de almoçar com uma pessoa que nunca almoçou, qual é que seria essa personalidade e que prato é que seria? Eu iria adorar almoçar com Michelle Obama. Iria mesmo, mas a emenda quem escolheria seria eu, não é? Porque a gastronomia dos Estados Unidos não é necessariamente assim ponto alto e o almoço seria caldo de amendoim à moda de Guiné. E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar? Ai meu Deus, há imensos mesmo, mas todos os países da amada América Latina. E em termos de livros, há assim algum livro que a tenha marcado mais? Não, isso é algo que eu normalmente nunca respondo a isto. Qual é o teu livro favorito? Qual é o teu filme preferido? Porque de época em época é um hoje, a seguir uns anos depois, mais tarde é outro, a seguir é outro, portanto não vou Qual é que tem mais presente isto. de filmes ou de livros de recentes? Se há alguma coisa que gostasse de sugerir? Ok. Eu iria, obviamente, sugerir a literatura feminista negra, não é? Seja dos Estados Unidos, das feministas nigerianas, não é? Sejam das nossas irmãs brasileiras. Nigeriana Ife Amadiume, nos Estados Unidos da América, Pelux, não é? E no Brasil, Sueli Carneiro. Sueli Carneiro. E em termos de música, há assim algum estilo musical preferido ou uma cantora eu favorita? Vou, com certeza, olha, eu irei do tipo, obviamente, recomendar o nosso enorme rapper Valete, que fez uma música maravilhosa, não é? Aliás, não, fez umas 4, sim, ou mais. E também outro nome do hip-hop nacional, Dizzy. E do Valete há assim alguma música favorita? Claro, sim. Esta última, que é uma música
revolucionária e com contexto histórico, não é? Que é a Rua do Poço dos Negros, em que ele faz exatamente, digamos, o incitamento não ao ódio, como alguns acham que é ódio. Há alguns que ainda hoje em dia confundem igualdade, reivindicações pela igualdade, não é? Com ódio, mas é uma música em que o Valete incita a que toda a gente vá votar. Isto é algo que raramente se faz no hip-hop e que, especialmente neste quadro, não é? É absolutamente revolucionário. E passamos para o nosso segmento de palavras soltas e peço que me diga o que lhe vier à cabeça, palavras identifica com as palavras que escolhi, e a primeira que escolhi foi pandemia. Trabalhadores essenciais. Revisão constitucional. Revisão constitucional. Direito de voto aos imigrantes. Eutanásia. Liberdade. Ingratidão. Arma. Lusíadas. Colonial. Touradas. Ordinarice. Vergonha. André Ventura. Discurso de ódio. Iniciativa legislativa. Mentira. Joacine Catar Moreira. Essa agora não estava à espera, não é? São sempre surpreendentes. Pronto. Regionalização. 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 Palavra. É hora. Sim. União Europeia. Mediterrâneo. Futuro. Anéis. Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? 25 de Abril. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Esta é época de luta antifascista e de luta antirracista. E a luta antifascista e a luta antirracista não são nada mais do que a maior herança do 25 de Abril, uma, e a outra, a maior herança democrática. Os ideais e as reivindicações pela igualdade são o alicerce das democracias, são o alicerce das instituições democráticas, nomeadamente do SNS.
Joacine Catar Moreira, foi assim a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Deixa-me ver nada. E voltaremos em breve com mais entrevistas aqui na Assembleia da República. Obrigado a todos que nos têm seguido. Continuem a seguir e dê-nos o vosso precioso feedback. Muito obrigado.